para frente, desde aquela época, todas as vezes que acontecia algo parecido com alguém, eles diziam, vá lá no colégio e procure lá a professora de química, procure lá a Célia Diniz e pergunte a ela como que foi que ela conseguiu passar por aquela dor tão grande, com tanta resignação, com tanto equilíbrio, com tanta coragem. E eles iam me perguntar. Só que, sinceramente, meus queridos, eu não me sentia nem equilibrada, nem tranquila, nem harmonizada. Eu sentia naquela época que o mundo havia desmoronado sobre a minha cabeça e eu, mesmo sendo espírita, estava sofrendo muito, muito a partida do meu filhinho. Mesmo eu me sentindo assim, eles diziam, não, uma mãe espírita, ela é diferente na hora que ela sepulta um filho. Ela é diferente. Ela tem mais força. Ela tem mais equilíbrio. E as pessoas continuaram me procurando e perguntando, o que você sabe, né, que eu não sei? Onde que você encontrou forças? Em uma das minhas visitas ao Chico Xavier em Uberaba, eu disse a ele, Chico, as mães, os parentes têm me procurado em busca de consolo. E eu sinto que essas pessoas saem de perto de mim exatamente como chegaram. Eu sinto que eu não estou conseguindo levar esse consolo. O que eu tenho que fazer? Eu perguntava para o consolo em pessoa, porque ninguém melhor do que ele sabia nos acolher no seu coração e minimizar a nossa dor com um simples abraço, que vindo dele não era simples. E eu disse a ele então, Chico, o que eu faço com essas pessoas que têm me procurado? Ele falou, oh, minha filha, você é uma privilegiada. Para você, a dor chegou depois do Evangelho. Você não sabe o que passam as pessoas que o Evangelho só chega depois da dor. Então ele mostrava ali as dificuldades que nós temos de compreender a vida se nós não nos dedicarmos a uma religião desde o berço, se necessário, se possível. Pequenininha no culto do Evangelho do Lar, eu lembro da minha mãe dizendo, meus filhos, vamos orar por todos aqueles que sofrem sem compreensão de causa. E nós repetíamos mentalmente aquela prece. Estamos pedindo a Deus por todos que sofrem sem compreensão de causa. Só que a gente não fazia a menor ideia para quem que a gente estava rezando e por quê. Quando eu encontrei as pessoas que sofriam, sem entender o porquê do sofrimento, é que eu pude sim entender como nós precisamos da oração dos outros quando nós estamos sofrendo e não sabemos por que sofremos. Quando a gente não vê sentido no sofrimento, ele dói muito mais. Quando o nosso sofrimento faz um sentido, é muito mais fácil suportá-lo. Quem não conhece as leis que regem as nossas vidas, nos dois planos, pensam assim, meu filho morreu aos 20 anos de idade. Ah, ele tinha a vida inteira pela frente. E continua tendo uma vida pela frente. Quando a gente diz assim, por que Deus fez isso comigo? Meu filho renasceu com uma leucemia e viveu durante 15 anos. Por que Deus fez isso comigo? Isso aos olhos da matéria. Mas quando a gente entra no estudo da doutrina,
compreendendo o porquê adoecemos, aí a gente se vê não diante da tragédia de uma leucemia. A gente se vê diante de um processo de libertação de uma alma. Um processo maravilhoso de libertação de uma alma. Quem não está ainda acostumado com esta maneira de ver a morte, até o final da nossa palestra a gente já se explicou melhor a este respeito. O espírita, ele recebe as pessoas enlutadas na casa espírita, dizendo assim: você tem que conformar, a morte não existe. Você tem que conformar, a vida continua. E a pessoa olha aquilo, aquela maneira de ser recebido, e pensa assim: como não existe? As palavras têm muitos significados. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Emmanuel, guia espiritual de Chico, sabe e soube definir a nossa dor, fechar um caixão sobre um rosto amado e dar um adeus que não tem palavras, é como despedaçar a própria alma e ter que prosseguir vivendo. E isso é morte. E isso dói. Então, que nós espíritas não insultemos a dor de ninguém, dizendo que isto não existe e que isto não dói. Porque dói muito, muito, muito. Não é a maior dor do mundo, mas dói demais. Então nós precisamos de estar preparados para acolher os nossos irmãos que chegam enlutados, não como quem sabe tudo, como eu comecei a nossa fala aqui, sabemos isso, sabemos que a vida continua, sabemos as leis que regem a vida. Nós sabemos, e isso é um patrimônio religioso extraordinário, mas a nossa empatia com os que chegam sofrendo, ela é ao contrário. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. E nós recebemos aquele que sofre, que nunca viu falar em reencarnação, nunca viu falar em lei de ação e reação, nunca viu falar em escolhas de provas, em planejamento reencarnatório, nunca viu falar da necessidade do sofrimento. A gente recebe aquele que sofre e quer que ele reaja como nós que estudamos a doutrina há 20 anos. Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, respeitando o tamanho do desespero e o tamanho da dor dele, porque ele está sofrendo sem compreender a causa do sofrimento. Ele está sofrendo sem entender por que teve aquele acidente, por que teve aquele desastre, por que teve aquela doença. Então nós não podemos querer que eles reajam como nós que compreendemos as leis da vida. E eles precisam de tempo. Eles precisam apenas de aconchego para depois compreender. Depois sim, eles vão entender que a morte que não existe, porque nós vamos voltar para casa simplesmente quando nós morremos. Mas essa separação física, que chamamos também morte, ela existe e é tremendamente dolorosa. Vocês conhecem esse livro aí, No Mundo Maior? Quem já leu esse livro? Ok. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Ok. Quem leu o livro Nosso Lar?
Ah, entendi. Vocês vão esperar esse aqui virar filme para poder ler. Se ele não virar filme, vocês vão perder um conteúdo extraordinário. Meus queridos, não pensem que ler André Luiz é só para mentes privilegiadas, intelectualmente falando. Essa série de André Luiz, que são 14 livros, nos ensina tanta coisa, inclusive nos ensina o esplendor da vida que continua. Nos fala o que nós viemos fazer aqui na terra. Nos fala o que a gente planejou. Nos fala das provas que nós escolhemos passar aqui. Outros livros nos falam de como os espíritos estão perto de nós, como é que os nossos familiares se comunicam conosco, como que os espíritos podem influenciar a nossa vida, tanto para o bem como para o mal. São livros extraordinários. Não esperem virar filme, porque vai sair agora o segundo filme do Wagner Assis, o que fez o Nosso Lar. Eu não sei se vai chamar Os Mensageiros ou Nosso Lar 2, mas nós não podemos esperar chegar a filme para nós despertarmos o nosso interesse para essa literatura maravilhosa. Ler André Luiz, ler Emmanuel, é conhecer o que a literatura espírita tem de mais genuíno, de mais revelador, de mais maravilhoso de compreender essa vida maravilhosa que continua. Então eu estou aqui citando este livro, porque olha uma das coisas que ele nos ensina. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Então eu não estou aqui na posição de quem está ensinando nada, porque vencer a dor da morte é um caminho que eu ainda estou percorrendo, no sentido de que ainda não aprendi tudo que essa dor tinha para me ensinar. É um aprendizado infinito. Então eu não estou aqui na pessoa de quem está ensinando nada para vocês. Eu estou aqui apenas como quem está compartilhando o que tem aprendido com a dor, com a doutrina, com a vida. Dos meus pais, a maior gratidão por terem me recebido num berço espírita. Eu, um espírito tão rebelde, tão difícil de se dobrar diante da lei de amor, diante da lei de Jesus. E eles me receberam num berço espírita e ainda me proporcionaram o convívio, ainda em tenra idade, com o querido mestre e amigo Chico Xavier. Quando meu pai desencarnou, ele tinha 66 anos. E debaixo de um caminhão, quando ele construía casinhas para as famílias assistidas da nossa instituição. E o Chico Xavier nos conta o momento que o espírito Lico sai do corpo. E ele conta que o Lico sai do corpo, meu pai sai do corpo físico e escuta alguém dizer pai, e ele vira para o lado e não reconhece aquela mocinha. Pai, sou eu cresci, o senhor não está me reconhecendo? A mediunidade do Chico é tão extraordinária que aí ele conta o que o meu pai sentia e pensava naquele momento. Ele capta o meu pai olhar para aquela menina e dizer, minha filha, 7 anos de saudade. E ali ele abraça a minha irmã Daisy, a caçula, que 7 anos antes dele também havia sido atropelada por um caminhão. A emoção do espírito Lico é tão grande que ele desmaia. Desmaia e é acolhido no colo da mãezinha dele, que havia partido 3 meses antes. Eu gosto de contar essa história para todos os corações enlutados, para dizer da certeza de que no limiar da eternidade, os nossos entes queridos nos aguardam e vão se encontrar conosco.
E que sempre que nós tivermos este merecimento, a gente vai reencontrar. De pronto ou mais adiante. Mas, com essa história e com o que temos aprendido na doutrina, nós então podemos falar para os enlutados: a morte não existe. A doutrina espírita largou os limites da vida para muito antes deste berço que nos acolheu e muito além do túmulo que nos aguarda. E que a morte sempre será menor do que o amor que nos une uns aos outros. Então a gente pode levar essa certeza, apesar de que certezas são intransferíveis. Mas nós podemos levar a esperança àquelas pessoas que choram os seus entes queridos, aquelas pessoas que ficam pensando: meu Deus, nunca mais aquele abraço, nunca mais aquele sorriso, nunca mais aquele tom de voz, nunca mais eu vou poder dizer a fulana, o quanto eu a amo. E a gente mostra, com essa certeza do reencontro, que o nunca mais não existe, que é só uma questão de tempo e de paciência. Então, nós vamos chorar a saudade dos nossos entes queridos, mas este luto está reduzido, não no desespero do nunca mais, mas reduzido ao por enquanto ainda não. Um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos viveremos essa indescritível felicidade de reencontrar os nossos entes queridos. Para isso, é preciso não sair daqui antes da hora, levado pela tristeza. A tristeza profunda destrói as defesas do nosso organismo. E um carocinho desse tamanho vira um tumor enorme. Um estreitamentozinho numa artéria do coração ou da cabeça vira um fechamento completo, causando um AVC, um infarto. Uma pedrinha nos rins vira uma pedrona, porque a tristeza profunda destrói as defesas do nosso organismo e nós nos adoecemos e corremos o risco de morrer antes da hora. Então, se a gente levar a nossa vida com esperança e fé, nós vamos reencontrar os nossos entes queridos. A minha mãe acreditava tanto nisso. A minha mãe tinha uma convicção tão profunda que a vida continua, que quando meu pai se foi, ela tinha 61 anos, depois de 40 anos de um casamento, segundo ela, muito feliz. E então, um dia, eu a encontro na sala da casa dela, muito melancólica, e pergunto por que ela estava tão mais triste aquele dia. E a resposta que ela deu, eu preciso de explicar antes uma situação. Quando ela conheceu meu pai, ela trabalhava na fábrica de tecidos da nossa cidade. Ela era uma operária da fábrica de tecidos. Assim como trabalhavam lá todas as moças pobres que não podiam estudar e ser professora, que era a única profissão da mulher no início do século passado. Então, ela trabalhava junto das irmãs do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, das irmãs do meu pai, e essas moças iam para o baile. De vez em quando tinha o baile no Clube das Operárias. E era um salão mais ou menos um pouco menor do que este, e as mães sentavam assim nas cadeiras, uma ao lado da outra, e ficava lá olhando as moças dançarem. Se um rapaz mais afoito trouxesse a moça mais para perto, o gerente do clube, com um cabo de vassoura, cutucava de longe. O ambiente é familiar. E quando dançava com a mesma moça, num baile, no outro baile, dançava de novo, as comadres sentadas na beirada do salão
já começava a vaticinar, vai dar casamento. Porque era um compromisso. Dançou 3 vezes com a mesma moça, compromisso. E meu pai dançava com a minha mãe e dançava com uma linda morena chamada Josefa. E as comadres já falavam com quem que ele vai casar. E o meu pai escolhe a minha mãe e a Josefa segue o seu planejamento reencarnatório, voltando para casa aos 20 anos de idade. A Josefa morre, eternizando na cabeça de todos, na memória de todos, a própria beleza. Ela ficou eternamente linda e jovem na memória de todo mundo. Aliás, é a única vantagem de morrer novo, né? Você não vai se escangalhando aí ao longo do tempo. Na memória da minha mãe, a Josefa era belíssima. E agora eu volto para a sala da casa da minha mãe, algumas semanas após a morte do meu pai. Por que a senhora está tão triste hoje, mãe? Ah, minha filha, eu estou aqui pensando. Tenho certeza que Lico já encontrou com Josefa. A gente ia a Uberaba e minha mãe não tinha coragem de pedir mensagem para Chico. Mas quando acabava a reunião, a gente sentava assim nos pés da mesa, normalmente, o Chico na cabeceira. A gente falava do Evangelho enquanto ele psicografava. Nós e outras pessoas que estavam na mesa. E aí, Chico olhava para ela e falava assim: ô Lia, Lico esteve aqui, mandou te dizer que está tudo bem. Ele não ia ditar a mensagem porque tem tantos jovens precisando de falar com suas mãezinhas desesperadas, não é? E minha mãe, Chico, está muito certo. Mas daí 5 meses a nós de volta em Uberaba. Ô Lia, Lico esteve aqui, deixou um abraço, mandou dizer que está tudo bem, mas não vai tal. Está muito certo, Chico. E a gente voltava. Da 3ª vez, quando mãe escuta a mesma prosa, ela entra no carro meio injuriada. O que foi, mãe? Ela, seu pai deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá. Não tem nem tempo de me dar uma mensagem. E em casa ela ficava assim: por que tanto silêncio, Lico? Por que tanto silêncio? E aí, finalmente, 2 anos depois, que homem que aguenta a pressão, não é? Ele volta, pede ela em casamento de novo e manda a mensagem, dizendo, a mensagem começa assim: Lia, sou eu, para que tanto barulho? Ela perguntava, por que tanto silêncio? E ele começa, para que tanto barulho? Tipo, só morri. Muito incrível. Ela se vai décadas depois. Ela se foi em 2011, com 92 anos, no Dia dos Namorados. Lindo. Com certeza eles se encontraram. Com certeza continuaram vivendo um amor que era um amor também do espírito e não só do corpo. Com certeza eles estão aprendendo este amor que não faz mais com que a pessoa olhe uma para a outra apenas, e sim na mesma direção. E eles sabem que direção eles devem olhar. Em 1950... gente, eu conto essa história, conto no livro e falo disso com as pessoas enlutadas, não é só porque é uma história engraçada. E ela é igualzinha aconteceu. Eu não inventei nenhum detalhe para ela ficar engraçada, não. Ela é desse jeito mesmo. Por respeito à memória dos meus pais, por respeito a Chico Xavier, eu não ia ficar inventando historinha de carochinha para ninguém. Mas eu conto essa história porque nós, enlutados, precisamos de aprender que tudo que a gente fala e sente a respeito dos nossos entes queridos que partiram, eles estão escutando e vendo o que sentimos. Por esta razão, a importância de nós educarmos os nossos sentimentos.
se o meu cônjuge foi embora cedo, aos 50 e poucos anos, eu não vou ficar com o meu coração dizendo a ele, que pena, você tinha que estar aqui agora para ver isso, você tinha que estar aqui agora para ver aquilo, você tinha que estar aqui agora lamentando a ausência, mais lamentando do que você, está ele lá. E nós não temos o direito de aumentar a dor de ninguém. Então, é para que a gente saiba que tudo que a gente sentir a respeito de um que partiu ou está partindo, eles vão captar. Se nós não temos sentimentos bons para oferecer para alguém, nem vamos ao velório daquela pessoa, porque é ruindade ir lá e ficar pensando certas coisas que aquela pessoa despertou em você. Uma senhora me disse, nossa, eu bombardeio o meu sobrinho então todos os dias. O meu sobrinho morreu de overdose. Meu sobrinho foi assassinado por dívida de drogas. E eu fico pensando assim, também o que ele queria, olha a vida que ele levava. Então, para que essa pancada? Se nós não temos coisas boas para oferecer e aquela pessoa veio à nossa mente, nós devemos modificar os nossos pensamentos naquele momento para uma prece, para um pedido a Deus, que dê luz, que dê força, que dê coragem, que dê discernimento àquela pessoa. É um ato de caridade. Um espírito voltou pela psicografia do Chico, pela psicofonia do Chico, e contou que dói muito receber uma crítica, mas dói muito mais receber um elogio que não merece. O elogio mentiroso, o elogio imerecido, dói como uma cobrança na alma da pessoa. Então, essas revelações que os espíritos nos trazem da realidade do que eles sentem, do que sai do nosso coração, são revelações que nos dão muito o que pensar e educar as nossas emoções. De onde vem a força de uma mãe espírita? Vem do fato de saber que ela tem que educar as próprias emoções para ter o que oferecer ao ente querido. Em 1954, a minha mãe sofreu uma alergia muito grande à Novalgina, à cibalena. E a pele abriu toda, nos eczemas, nos vermelhidões, parecendo que ia ferir. E a nossa casinha, lá na Fazenda Modelo, a Fazenda Modelo era um órgão do Ministério de Agricultura, onde trabalhava o meu pai e trabalhava o Chico Xavier. Eles eram colegas de serviço. E a nossa casinha era a poucos metros do escritório do Chico, isso quando o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo. Lá ele morou 49 anos da vida dele, 43 anos que ele ficou em Uberaba. Então a nossa casinha era perto da casa do Chico, do escritório do Chico. E ele passava lá em casa à tarde para aplicar os passes na pele da minha mãe para sarar aquela confusão toda que estava lá. E quando ele terminou aquele tratamento fluidoterápico, ficou uma mancha roxa na testa da minha mãe. Aí na foto, não sei se vocês percebem, dá para ver ainda as manchas. Anos, décadas já haviam se passado. E minha mãe perguntou para ele, Chico, essa mancha aqui não vai sair? Ele disse, não, Lia, essa mancha aí, você vai ter essa mancha agora para o resto da sua vida. É para você lembrar, todas as vezes que você se olhar no espelho, você se lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. Quem está familiarizado com o tema da escolha das provas vai entender bem mesmo essa questão.
Quem não está familiarizado com o tema, o tempo não é suficiente para que eu explique exatamente qual é a teoria em que se embasa este fato. Mas procure qualquer trabalhador da casa espírita aqui, que eles vão saber explicar o tema melhor, ou leia lá no livro essa explicação, que lá está bem completa. Mas a minha mãe troca uma lepra por trabalho. Por quê? Quando a gente vem para a Terra, a gente tem um corpo espiritual, temos uma alma, somos uma alma. E nessa alma estão impressas todas as coisas que nós já fizemos de bem e de mal. E se, por um acaso, a minha mãe causou feridas nos outros, no coração dos outros, essas feridas se impregnaram na alma dela. E quando ela renascesse, para que aquelas feridas saíssem da alma, elas iriam para o corpo físico. Por isso que a gente adoece. A gente adoece o corpo para curar a alma. Quando a gente, no processo de leucemia, por exemplo, que a gente dizia antes, você envenena seu corpo através de um suicídio, por exemplo, ou envenena a vida de alguém, aquele veneno fica na sua alma. E depois ele vai para o corpo, no próximo corpo que você tiver, deixa lá aquele veneno em forma de uma leucemia. E a alma sai liberta, linda. Jesus chamou isso de veste nupcial. Então a minha mãe pensava, para curar as feridas da minha alma, eu quero uma lepra quando eu renascer. Eu escolho uma lepra. E os mentores que ajudavam naquele planejamento reencarnatório, e todos nós tivemos isso, quando a pessoa sente um vazio estranho na vida, é porque ela fez um planejamento e ela está trilhando outro caminho muito diferente. Quando ela encontra o caminho dela, ela fica harmonizada. Então a minha mãe escolhe a lepra e os mentores dizem, não precisa. Você não precisa da dor para resgatar os seus pecados, os seus equívocos. Escolha o trabalho, escolha servir, escolha amar. E aí está toda a beleza da doutrina espírita, nos explicando essa lei da vida. Tudo que a gente planta, a gente colhe. E Deus nos protege na hora dessa colheita, sabem para quê? Para quê? Alguém vai ter que pegar a garotinha ali. Senão vocês vão ficar olhando é para ela e não para mim, e eu sou muito egocêntrica. Obrigada. Desculpem a brincadeira. A beleza da doutrina está exatamente aí, em explicar Jesus para nós. Há 2000 anos Jesus disse assim, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, se você é uma devedora da contabilidade divina por ter ferido alguém, você não nasceu para pagar. Você nasceu para aprender a amar. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Para que a gente está aqui na Terra? Para aprender a amar. E eu não preciso necessariamente de sofrer para aprender. Só que nós escolhemos a dor e o sofrimento. É escolha nossa. A consciência pesa e a gente diz, não, eu quero sofrer o que eu fiz o outro sofrer. Só assim eu vou me libertar da culpa. E não é isso. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus é Pai. Deus nos ama. Ele quer o nosso crescimento. É muito extraordinário aprender tudo isso. E quando a gente escolhe uma prova complicada, o mentor vem e fala, não escolhe essa não, que você não vai dar conta.
Escolhe uma mais leve. Ah, não vou conseguir pagar minha conta toda. Não tem importância, paga por parcela. Mas escolhe uma mais leve. Sabem por quê, gente? Senão encontraria Jesus. Ele disse que o fardo dele seria leve. Ele disse. Então, qualquer problema que os senhores estejam atravessando, tenham a certeza absoluta que é do tamanho que você pode suportar. Porque Jesus prometeu que o jugo era leve. E nós interpretamos que nos nossos ombros jamais fardos mais pesados que podemos carregar. Qualquer problema que esteja na sua vida é um fardo que você pode carregar, pode aprender com ele, pode encontrar a solução. Senão não estaria com você. Este problema que você tem aí dentro do seu coração não vai te destruir. Não vai te desanimar. Porque ele não é essa a função do problema. A função do problema é nos ensinar a caminhar, a superar, a vencer. Só existem duas maneiras de enfrentar um problema, não é? Ou vence o problema, ou suporta o problema. Então, tem certas situações que a gente vai olhar para o problema e dizer, este não tem solução. Então, solucionado está. Dentro desse mesmo contexto, eu faço uma pergunta que eu escutei o brilhante Geraldo Campete da FEB fazer no congresso que nós estávamos na Bahia. Ele pediu à Assembleia que respondesse, e eu peço a vocês que respondam. Quem planta o bem, colhe? Quem planta o mal, colhe? Erraram a resposta. Se fosse o Enem, 50% da prova. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o bem. Porque o Senhor do plantio, o Senhor da seara, é Deus. E Ele não é vingativo. Você me deu o mal, eu vou te dar o mal de volta. Então, dentro das leis de Deus, quem planta o bem, colhe o bem. E quem planta o mal, colhe um bem que dói. Colhe um bem esquisito. Colhe um bem que, olhando aos olhos da matéria, parece um mal. Sepultar um filho parece um mal. Mas é um bem. No momento que você compreende que aquela era a programação divina e que você teve a coragem de receber aquele filho, mesmo sabendo que ele partiria antes de você, mesmo sabendo que você estava esquecida que combinou isso, mesmo sabendo que ia doer muito, você fala, vão, eu serei sua mãe, eu serei seu pai, eu serei sua esposa, eu serei sua irmã. Vão, eu te ajudo nessa. Quando você tiver de voltar para casa, eu vou sofrer, mas você vai estar livre do compromisso que você assumiu e que foi lá para resolver. É um bem. É um bem que dói, mas é sempre um bem. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá. Caiu, uma quedinha boba, podia ter saído sem nenhum arranhão. Ele saiu com 2 pontinhos aqui na nuca. E daí 3 dias ele entra em convulsão e vai embora. A babá, de 16 anos, chorando, na semana seguinte, me perguntava, eu matei seu filho, você me perdoa? Você não matou meu filho. Depois voltava ela, eu matei seu filho, me perdoa. Não foi você que matou meu filho. E depois, por algumas semanas, eu estava em condições de explicar a ela que ela era responsável pela queda. Ela não poderia ter colocado meu filho numa bicicleta tão grande. Era outra bicicleta que ele andava e estava com o pneu furado. Então, eu disse, você é responsável pela queda.
mas não pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Se você quer ouvir, eu digo, perdoo, mas não é esse o caso. Então, no filme As Mães de Chico Xavier, esse diálogo da Vanessa Gerbelli, representando o nosso papel, a nossa história, ela chega e realmente esse diálogo ficou igualzinho foi. Eu pude acompanhar essa parte do roteiro do filme. Porque eu quero explicar uma coisa do filme. São 3 histórias, mas nós encaminhamos para o roteirista mais de 500 mensagens, onde o comportamento de um pai saiu de uma história, o da mãe saiu, foi de outra mensagem, o tipo de morte saiu de outra mensagem, percebem? Depois monta, todos os personagens são da história real. Mas eles estão juntos num processo que os roteiristas chamam de licença poética. Por exemplo, quem assistiu o filme aí? Lembram, então, que a Vanessa era mãe de filho único, não é? Ela ia para a porta da escola e ficava lá lamentando que o filho dela não ia sair. Ela se sentia uma esposa muito infeliz, porque o marido não tinha largado o serviço para ir com ela na loja para comprar enfeite do aniversário do menino. E esse não era o meu perfil. Eu dava 30 aulas de química na época, 2 crianças pequenas para olhar, meu filhinho ainda não estava na escola e eu não era uma mulher dependente afetivamente como ela era. Então o perfil psicológico totalmente diferente. Mas muito mais do que isso, sofreu o coitado do meu marido nessa história. Porque pegaram a atitude de outro pai e puseram ali, nele. E eu tive que explicar a minha cidade inteira que eu não era desse jeito. Eu tive que fazer 3 reportagens para o jornal para ver se eu limpava a barra do meu marido. E ele viu o filme antes de ser pronto. E autorizou a licença poética. Depois ele arrependeu um pouquinho. Mas, enfim, esse diálogo ficou perfeito. Eu chego perto do Chico, ele olha para mim e diz, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu olho nos olhos dele para dizer, perdoei, Chico. Para não ter que explicar, eu não acho que seja uma questão de perdão, eu não acho papapá. Eu sei que existem leis que regem as nossas vidas. Eu sei que a babá foi um simples instrumento de um planejamento, de uma lei. Não precisava de eu falar nada disso com ele. Eu só disse, perdoei. E ele me dá uma resposta que eu não tinha pensado nela. Até as pessoas começaram a ver o filme e me dizer, mas Chico falou aquilo com você? Ele foi tão duro. Aí eu comecei a pensar, e não é que é mesmo? Não é que... Foi no sério. E quando eu fui escrever o livro, escrever esse momento, por respeito ao Chico, eu tinha que voltar no tempo ali até aquele momento e lembrar exatamente como tinha acontecido a situação. Foi que eu compreendi, gente, muito tempo depois. Ele me diz, perdoou babá, minha filha? Eu falo, perdoei, Chico, com essa intenção que eu estou dizendo a vocês. E ele diz assim para mim, você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você devia ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus braços, nem dos braços de Aguinaldo. Vocês não suportariam o remorso. Aí eu pude entender este capítulo, eu chamo o outro lado do perdão. Eu fui entender quantas vezes a nossa arrogância nos faz dizer, perdoei. Eu perdoei, pensando que a gente fez muito, quando na verdade o outro que nos fez um aparente mal é simplesmente um instrumento cego da lei de Deus.
fazendo acontecer um planejamento reencarnatório e nos poupando do protagonismo perverso, muitas vezes. É muito incrível. Se alguém não estiver compreendendo bem o que nós estamos dizendo, eu peço desculpas, mas não dá para aprofundar agora o que nós aprofundamos escrevendo. Mas é uma questão que podem chegar perto de alguém aí da casa espírita e falar, como é que é aquilo? O que é aquilo que ela estava dizendo? Eu termino esse texto, eu termino esta questão do perdão com a verdadeira realidade por trás da queda do meu filho. O Chico dizia para mim, o seu filho é um espírito que em existência anterior, ele abusou da inteligência. Ele usou mal a inteligência e prejudicou as pessoas com a inteligência que ele tinha. Ao fazer isso, ele estragou o cérebro da alma. Termina aquela existência, ele vai para o plano espiritual e o cérebro doía. Ele precisava de um corpo para deixar aquele estrago. No corpo, o estrago se expressaria em forma de um aneurisma, que deveria romper por volta de 3 anos de idade. Era o tempo só que ele precisava de ficar aqui, naquela existência. Então, o Chico diz que veio com esse planejamento e o aneurisma romperia com queda ou sem queda. Que eu estava muito certa por ter perdoado, porque realmente não era porque ele caiu da bicicleta que ele se foi. Ele se foi porque ele tinha um aneurisma, a quedinha foi só uma desculpinha da vida ali, para ele voltar para casa, seguindo o planejamento reencarnatório. Então, essa questão, para os que não conhecem a beleza da justiça de Deus, é uma questão muito interessante, porque eles vão encontrar a explicação para todas as doenças que a gente nasce com ela, assim como a explicação para todas as doenças que nos levam embora. Um AVC, um infarto, uma doença qualquer. Essa teoria, baseada na lei de Deus, explicada por Kardec, é uma teoria que explica por que as pessoas nascem com uma síndrome de Down, uma síndrome de Asperger, uma questão qualquer que inibe o sistema intelectual, o sistema emocional. Então, isso explica a dor, isso explica o sofrimento, isso explica as doenças. Então, nós somos levados, então, a compreender que quando a pessoa sai do corpo, na morte, e deixa o corpo, essa é a vitória da vida plena, da libertação do passado. Dá para compreender isso? Dá para entender que então, no meio da sua dor, o Chico me disse, o seu filhinho é um espírito muito satisfeito e agradecido a você e a Aguinaldo, que mesmo sabendo que sofreriam muito, aceitaram lá no plano espiritual, quando planejaram a vinda para a Terra, vocês aceitaram recebê-lo como filho. Então, cada mãe que entregou um filho, cada esposa que entregou o cônjuge ainda jovem, cada um de nós concordou antes com esse planejamento. Acreditemos ou não. Concordamos. Só que a gente não lembra. Por isso vem a religião para nos lembrar de quem somos nós. Nós não somos pessoas humanas. Nós não somos pessoas materiais. Nós somos espíritos e estamos no corpo humano. Mas, na verdade, na essência, nós somos espíritos. De vez em quando a gente passa aqui pela Terra dentro de um corpo físico. A vida é uma só. Ora nós estamos no corpo, ora nós estamos fora do corpo. Ora nós entramos de novo no corpo, ora nós tornamos a sair do corpo.
Em outras palavras, estando vivo ou morto, a gente está vivo. Por isso a vida é uma só. Deus criou a minha única vida. E nessa única vida, eu tenho várias existências. Eu fico imaginando o meu planejamento reencarnatório. Ajuntaram lá 5 pessoas no plano espiritual. Os mentores vieram e falaram, a programação é o seguinte, você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o filho mais velho, você vai ser a filha do meio, você vai ser o caçula. E você vai para aprender isso, você para isso, você para isso, você para aquilo. Aí eu viro para o espírito que eu chamei Rangel e digo, esse é o Rangel, já mostrei o Rangel aí. Ah, você vai ser meu filho então, que beleza, a gente já se ama tanto, não é? Pois é, eu vou te receber como filho, sim. Você vai ficar quanto tempo? Ele fala, uns 3 anos. Oh, que beleza, tudo bem, vamos embora. Porque quando eu sou espírito, eu não valorizo o estar dentro da carne. Como eu valorizaria a vida do meu filho está indo embora. Percebem a diferença? Quando eu sou espírito, que o meu cérebro físico não está limitando tudo que eu conheço da vida, da verdadeira vida, eu penso de uma forma. Quando eu estou livre lá, eu penso de outra. E lá, quando eu combinei, quanto tempo você vai ficar? Eu vou ficar 3 anos, que beleza. E ele deve ter me devolvido a pergunta. E você, quanto tempo vai ficar? Ah, eu devo ficar uns 80 ou 90. Nossa, o que você fez para ter que ficar aquilo tudo? O que você fez para ter que ficar naquele vale de lágrimas, onde tudo é tão difícil? Você vai ter que ficar lá estudo. Nossa, vocês percebem como é que a gente, na visão do Espírito, é o que o Evangelho segundo o Espiritismo diz, quando a vida vem ceifar do nosso convívio aqueles a quem amamos, nós devemos elevar as nossas concepções acima das concepções materialistas e ver a vida com os olhos do Espírito. E com os olhos do Espírito, é desse jeito que nós estamos comentando aqui. A passagem aqui pela terra é uma simples passagem. E a morte é um instantezinho no infinito caminho que é a vida. No infinito caminho que é a nossa vida. Vou comentar só um pouquinho sobre esse tema. Esse tema aqui, eu vou passar para o meu querido professor ali, para ele depois fazer uma palestra para vocês sobre este tema. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O que Jesus está dizendo aí? Ai do planeta Terra. Ai do planeta Terra que está na categoria do mundo de prova e expiação. Ai do planeta Terra que recebe almas endividadas na contabilidade divina e que são almas que não conseguem escolher amar, preferem escolher sofrer. Ai do planeta, onde há choros e ranger de dentes. Ai deste mundo. Ai deste mundinho que agora ele está despertando para não ser mais um planeta de prova e expiação. Ele vai subindo na categoria dos mundos para ser um mundo onde existe menos dor, menos sofrimento, um mundo de regeneração. Mas Jesus há 2000 anos dizia, ai desse mundo, que recebe espíritos tão endividados. E ele diz, por causa dos escândalos que a nossa imperfeição vai causar. Mas Jesus fala que é necessário que venham escândalos. Por que será? Existem 1000 explicações que os estudiosos, os palestrantes desta casa, com certeza podem levantar outras interpretações. Mas no assunto em que estamos tratando agora, por que Jesus disse que é necessário que venham escândalos? Porque nós escolhemos formas escandalosas de resgatar o nosso passado. Então você sai de lá e diz, eu quero morrer na fila do hospital,
na fila da cirurgia. Eu quero morrer na porta do hospital sem atendimento médico. É assim que eu quero morrer. Para eu aprender a valorizar a vida e a saúde dos outros. E nunca mais roubar dinheiro de medicamento. Percebem? Eu quero morrer assim. E aí, então, tem lá um sistema público de saúde perverso, sucateado. E lá, então, eu vou encontrar a situação para eu morrer escandalosamente na porta de um hospital. Mas ai daquele pessoal que me proporcionou essa situação. Eu quero morrer atropelado. Eu quero morrer num acidente de carro. Porque eu quero aprender de uma vez por todas a nunca mais pegar um carro e sair passando por cima dos outros. Eu quero morrer dessa forma para tirar essa culpa do meu coração. E aí eu vou estar num mundo escandaloso, onde existem motoristas que se embriagam e dirigem, e eles vão passar por cima de mim. Agora eu esclareço o que tenho aprendido. Deus não precisa de sistema perverso de saúde. Deus não precisa de motoristas embriagados. Deus não precisa da polícia atirando na própria sombra. Deus não precisa que existam traficantes com tiroteios em todos os cantos. Deus não precisa do mal para que suas leis se cumpram. Mas Deus sabe que neste mundo, que Jesus lamenta com um ai, neste mundo haverá o mal. Porque nós vamos criar o mal. Nós, não Deus. Então Deus sabe que nós vamos criar o mal. O que Deus faz para nos proteger? Cuida para que este mal não atinja a quem não está na hora de partir. Ou não partir com aquele escândalo. Vou dar um exemplo. Chico Xavier me contou da sala de televisão da minha casa. E ele nunca tinha entrado lá. Ele contou, sabe aquela brincadeira dos seus 3 filhos de jogar as almofadas no chão e ficar dando cambalhotas ali em cima? O seu pai, desencarnado, ficava ali, segurando a cabecinha do Rangel, para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Olha que maravilha que é essa teoria que a gente tem oportunidade de refletir. Antes da hora. Para Deus fazia diferença um menininho de 3 anos morrer na data certa, em vez de morrer 1 mês antes, 3 meses antes. Meu pai ficava ali segurando a cabecinha como um anjo de guarda. Deus faz questão que ninguém morra antes da hora. As leis de Deus não permitem o acaso. As leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. Tem sempre alguém protegendo. Kardec chama isso de a força das coisas, que leva a gente de encontro ao próprio destino ou nos afasta se aquele destino não for o nosso. Podemos mudar o nosso destino, ele não está pronto. Nós podemos mudar a cada dia, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que existem coisas que nós não mudamos. E entre essas coisas que nós não mudamos, está lá escrito em Kardec, está o gênero da nossa morte. Se eu escolhi por velhice, por doença longa, por doença curta, por tragédia, por assassinato, está lá. O gênero de morte que eu renasci para passar por ele, ninguém muda. Ai das pessoas que me ajudarem nesta sintonia perversa, com o mal que eu quero encontrar. Ai delas, elas vão ter que se ver. Se eu escolhi
quero sair da terra com um tiro no peito. Se eu escolhi isso, não significa que alguém renasceu para me dar um tiro. Significa que, neste mundo lamentável, é um mundo onde as pessoas atiram por todo lado. E a força das coisas vai me levar no rumo de uma bala. A lei é perfeita. Um ladrão, ele pode escolher matar. Ele pode escolher o local, ele pode escolher a hora, ele pode escolher a arma. Mas a vítima, ele não tem autoridade de escolher. Não é ele quem escolhe. As leis de Deus não permitem que passe por ali quem não está na hora de partir e partir daquele jeito, com um tiro. As leis são perfeitas, são eternas, são imutáveis, como o próprio Deus que a criou. Então, meus queridos, estudando a justiça divina, é nesse Deus que a gente confia. É num Deus que a gente consegue ver através das nossas lágrimas. Porque os nossos irmãos de outras escolas religiosas, eles dizem assim, nós também, muitos de nós também. Deus foi tão bom para mim que o meu câncer nunca mais voltou. Então, Deus é ruim para quem o câncer volta? Deus foi tão bom para mim que meu marido conseguiu emprego. Deus é ruim para o marido que não conseguiu? Deus é tão bom para mim, eu estava atrasadíssima. Eu cheguei e encontrei uma vaga no estacionamento. Deus é manobrista de carro? Então, nós só conseguimos ver Deus quando Ele faz a nossa vontade. Quando é a necessidade da vida, da nossa vida, a gente não consegue ver Deus ali. Então, ser adepto de uma religião como a nossa, que sabe que é o consolador prometido por Jesus, significa estar consolado. E se nós somos espíritas e não estamos consolados, tem algo errado. E o estar consolado significa aceitar qualquer dificuldade sem perder o otimismo, sem perder a fé, sem perder a esperança. Significa estar plenamente harmonizado com a vida e consigo mesmo. Significa que não sofre a depressão, não sofre a melancolia. Significa que não perde a vontade de se corrigir, de se conhecer e de ir caminhando sempre para frente. E se nós estamos deixando a dor nos adoecer, nos deprimir, nos desalentar, nós não estamos consolados. Alguma coisa está errada conosco, porque a doutrina tem as ferramentas que nós precisamos para o nosso consolo. É nesse Deus que eu acredito. É nesse Jesus que eu acredito. Eu poderia dizer, mande a vida, o que quiser mandar, eu sei que eu vou dar conta. Não é porque eu sou forte. É porque eu acredito em Jesus quando Ele prometeu que nos meus ombros não teria nada mais pesado que eu possa carregar. Então venham as dificuldades que planejei, porque elas não vão me destruir. Eu vou dar conta delas. Senão, o meu anjo de guarda não teria permitido que essa dificuldade me alcançasse. 23 anos após a partida de Rangel, eis-me de novo na porta de um CTI, suplicando a Deus pela permanência física de um filho comigo. E eu pensava, dessa vez, a vontade de Deus vai ser a mesma vontade minha. E eu pensava arrogantemente, eu já aprendi tudo que a dor de uma perda de um filho tem para ensinar. Eu já comecei a caminhar, eu não preciso dessa dor. A doutrina diz que ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. E quando você aprende o que aquela dor vem ensinar, aquela dor vai embora.
E eu dizia, eu não preciso mais dessa dor, meu Deus. Eu não preciso mais dessa dor. Que arrogância. A mesma arrogância que fez Chico responder, você acha que fez muito? Porque aos olhos da matéria, das pessoas que estavam do lado, naquele diálogo meu com Chico, ele perdoou a babá, minha filha? Perdoei, Chico. O que as pessoas viam? Uma mãe, uma jovem mãe, destruída pela dor. No entanto, tinha perdoado a babá. Tinha adulado a babá. Tinha tratado bem a babá. É isso que as pessoas viram. Mas Chico via o meu interior. E quando eu olhei para ele dizendo, perdoei, Chico, ele estava vendo eu dizer entre linhas, viu como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu sou generosa? Viu como é que eu entendo as leis da vida? Viu como é que eu já estudei a doutrina e sei que isso é um planejamento reencarnatório, isso é uma colheita? Viu, Chico, como é que eu sou bacana? Era isso que eu dizia. Porque nosso orgulho, nossa arrogância filosófica, nossa arrogância religiosa nos faz pensar certas coisas que nos achamos melhor do que todo mundo, às vezes. E, no entanto, a gente não enxerga que está sendo orgulhoso e arrogante, mesmo na hora que você está bonito na fita. E na porta do CTI, 20 anos depois, eu estava sendo arrogante, não era com Chico, não era com Deus. Minha arrogância, 23 anos depois, tinha crescido bastante. Meu Deus, eu não preciso mais de passar por essa dor. Eu já aprendi o que a dor veio para ensinar. Arrogantemente eu dizia a Deus isso. E a verdade era outra. Eu estava me vendo muito maior do que eu era. Eu precisava ainda da dor. Eu precisava e preciso ainda do aprendizado que ela encerra. A minha filha se vai. Uma dengue hemorrágica levou a Mariana em 3 dias. Da hora que ela me telefonou, mamãe, não fui trabalhar que estou com febre, até a hora que o médico saiu do CTI, banando a cabeça, 3 dias. Não deu tempo nem da gente perceber o que estava acontecendo. Quando ela se vai, naquele momento, eu não perguntei por que Deus fez isso comigo. Eu não perguntei. Eu disse, minha filha, nós devemos ter nos comprometido muito para termos que agora ser separadas nesse momento tão maravilhoso das nossas vidas. A gente aprontou algo muito sério, minha filha. Seja forte. Eu sabia que por trás daquela despedida fatal tinha uma causa. Eu sabia que tinha uma causa. E eu pensava, meu Deus, eu ensinei minha filha a morrer. Ela estava entranhada nos projetos da vida material. Ela estava noiva, tinha sido promovida, tinha terminado a faculdade. Ela ia começar a construir a casa dela. Ela tinha muitos amigos, adorava uma festa. Ela estava entranhada na vida material. E eu pensava, ensinei minha filha a morrer. Ela tinha tido evangelização infantil, evangelho no lar, fazia trabalho voluntário na casa espírita, na medida que a faculdade dava tempo. E eu pensando, e cheguei à seguinte conclusão. Ela sabia morrer. Ela logo percebeu, na mensagem que ela me manda 10 meses depois, ela diz, mamãe, chego num lugar, na porta do hospital, todo mundo gritando e chorando, porque ela cresceu com 15 primos, mais ou menos na mesma idade dela. Nós somos 3 irmãos, mais ou menos todos os descendentes foram chegando ali. Ela cresceu com 15 primos. Junto com as namoradas, os namorados dos primos, alguns amigos, devia ter uns 40 jovens naquele hospital, em Belo Horizonte. E quando ela sai do corpo, ela escuta falar morte, morte, morte. E quando ela pergunta quem morreu,
ela percebe que é ela. E neste momento, a vida apresenteia com uma regressão de memória espontânea para ela se perceber como uma cidadã do universo e não como a Mariana, a princesinha que estava deixando o corpo físico. Para chamar a real personalidade do espírito. Mas ela precisava de deixar de ser a Mariana, a princesinha, para conseguir enfrentar a vida nova, velha que recomeçava. E ela tem a explicação por que ela foi retirada da vida aos 27 anos, no momento que ela mais queria ficar. Eu não posso contar para vocês, senão vocês não compram o livro. Falando sério, é porque não dá tempo. Ela foi suicida no passado. Não dá tempo de falar disso. Então, meus queridos, é outra coisa que a doutrina, que a gente pensa que pode estar preparado para partir, para chegar a nossa vez e a gente ir, mas a gente tem que refletir bastante. Minha filha sabia que a vida continuava. Ela sabia que a morte não existia. Vocês acham que essa menina acordou no plano espiritual, logo após a regressão, ela deve ter sido levada a dormir, por misericórdia divina, levada a dormir para se recuperar um pouco. A dengue destrói de uma forma impressionante todas as reservas de energia do organismo, e isso com certeza deixa uma sequela na alma por algum tempo. Então, ela deve ter dormido. Vocês acham que quando ela se viu morta, que ela acorda lá e fala, oba, que lindo, eu morri? Voltei para casa? É claro que não. É claro que ela precisava de um tempo. Por que uma mãe espírita tem mais força? Porque a gente sabe que morrer não é fácil. Porque a gente sabe que eles estão lendo em nossos corações o que nós estamos sentindo. E no meu coração, a minha filha não podia encontrar. Que pena, filhinha, que você não está mais aqui. Que pena, querida, que você deixou tudo aqui para trás. Ela não podia encontrar isso. E para ela não encontrar isso que meu coração gritava, era preciso do meu aprendizado continuar. Era preciso de uma vez por todas eu entender por que eu tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. Porque só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, eu tinha condições de dizer, segue em frente, querida. Segue em frente e entregá-la para Deus sem apego. Desapregar daquela alma que eu amava, mas que não era minha. Só amando a Deus eu pude entender que amar um filho que chega é muito simples. Mas o verdadeiro amor, a gente aprende, começa a aprender quando tem que entregar de volta para o verdadeiro pai. E esse era o grande aprendizado. Eu poder dizer, segue em frente, querida, você é forte, eu também sou. Nós vamos suportar essa ausência e mais na frente a gente se encontra. Mas sem a oração não tem como. Sem o poder da oração não tem como. Olha que maravilha, isso alimenta a alma da gente. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Isso é belíssimo. Todas as vezes que nós conseguirmos sair de dentro da nossa dor e elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, quantas vezes eu disse, Jesus, em vossos pés eu coloco a minha dor. Mãe Santíssima, em vossos pés eu coloco a minha dor. Meu Deus, eu te entrego a minha dor. E é incrível como que eles pegam. É incrível como que você acalma o seu coração. É incrível como que isso pode acontecer. A força da oração é extraordinário. 3 meses, mais ou menos, após a partida de Mariana, agora eu juro que eu estou terminando. Estou falando aqui a 1h20.
Eu peço desculpas ao pessoal da casa. Normalmente é 1 hora só, no máximo, que a gente pode sacrificar tantas pessoas que trabalharam o dia inteiro e ficam sentadas aí. Estou terminando. 3 meses após a partida de Mariana, uma senhora se aproximou de mim e falou assim: a minha dor é maior do que a sua. E eu, acostumada a aprender com Chico Xavier, que dizia que mesmo que a gente tiver com a perna amputada, a gente não tem o direito de menosprezar a dor de quem está com o mindinho inflamado, a unha do mindinho inflamado. Quando ela me disse, minha dor é maior do que a sua, eu falei, deve ser sim. O que foi? Ela falou, eu não sei da minha filha. Tem semanas que eu não sei se a minha filha trafica para drogar-se, porque ela não vem em casa para buscar mesada, para comer, para dormir, para nada, para que eu não cobre dela as atitudes. Então tem 3 meses que eu não sei da minha filha. Eu não sei se ela trafica para drogar-se. Eu não sei se ela se prostitui para drogar-se. Eu achei que isso é um sofrimento muito grande para um pai e para uma mãe, imaginar uma situação dessa. Eu não sei onde está a minha filha, se ela está numa sarjeta, numa valeta dessa. Eu não sei da minha filha, e você sabe da sua. A minha dor é maior do que a sua, ela disse. E eu concordei. Eu sabia onde estava minha filha. E ela não sabia da filha dela. Então, perder um filho, perder um pai jovem, não é a maior dor do mundo. Perder uma mãe jovem não é a maior dor do mundo. A maior dor do mundo é perder para a vida. Eu encontrei um casal muito distinto, materialmente falando, aparentemente falando, muito bem vestido, e eles me disseram, agora que eu entendo por que a gente vive com pressão alta, vive tomando medicamento, por que a gente vive nessa tristeza. Nós perdemos 4 filhos, e não perdemos para a marginalidade, para a droga e para a prostituição, não. Nós perdemos para a ambição. Eles são tão bem-sucedidos na vida, que eles não têm tempo de vir ver a gente no aniversário, no Natal, no Dia dos Pais, no Dia das Mães. Eles não têm tempo, a vida deles é tão bela, tão cheia, que eles não têm tempo para a gente. E eu vi a tristeza naquele rosto. E se vocês quiserem ver a tristeza de quem perdeu filhos para a vida, vão nas clínicas de repouso, vão nos asilos, que vocês vão ver de que tristeza eu estou falando. Entregar um pai de volta para Deus, entregar uma mãe de volta para Deus, é doloroso, mas não é a maior dor do mundo. A maior dor do mundo é ser órfão de pai e mãe vivos. Essa é a maior dor do mundo. Se querem ver essa dor no rosto de alguém, vá nas creches. Vá nos orfanatos. Aquela dor que não passa. Aquela dor constante. Aquela dor que te dá motivo para doer todos os dias. Isso é sofrimento. Então a gente pode compreender que muitas pessoas sofrem neste planeta de provas e expiações. E pensando assim, nós não vamos pegar a nossa dor da perda e carregar como um troféu. Eu estou com a maior dor do mundo. Não. Por todas as pessoas que sofrem sem compreensão de causa, por todas as pessoas que sofrem porque perderam para a vida, eu rogo agora a Nossa Senhora, por todas essas pessoas e por todos nós aqui presentes. Olhem essa imagem, Pietà de Michelangelo. A imagem já diz tudo. Eleva-se da terra a soberana Senhora, onde tantas vezes chorara de júbilo, de esperança, mas também de saudades do Filho amado. Por ter carregado no colo o corpo machucado de Jesus, o seu pranto tem atravessado séculos
consolando a todos que viram partir os seus entes queridos. Mas o seu pranto tem atravessado os séculos, consolando a todas as pessoas que sofrem muito mais por verem seus filhos, seus seres amados, crescerem e viverem num mundo impiedoso e por tantas vezes cruel. Que nós possamos então, meus queridos, nos inspirar no martírio de Nossa Senhora e encontrar na esperança e na fé, no amor e no trabalho, o lenitivo para todas as nossas dores. E principalmente, diante da dor, deixando ressoar no mais recôndito das nossas almas a frase lapidar de Maria ao receber os que sofrem. Ela dizia: calma, meus filhos, essa dor também passa. Muito obrigada.